Depois de trabalhar décadas com comunicação, uma coisa nunca deixou de me impressionar. As pessoas falam o tempo todo, mas raramente dizem o que sentem. E talvez muitos dos conflitos de hoje tenham começado exatamente aí. Eu sou Rogério Bittencourt, jornalista, comunicador e observador do comportamento humano. E nesse espaço, eu quero compartilhar experiências que a vida, as pessoas e as histórias me ensinaram ao longo desses anos. Porque existe uma frase que tem me acompanhado há muito tempo. E ela é: as histórias mudam, mas os comportamentos se repetem. E um comportamento que nós vamos ver hoje é exatamente este: porque as pessoas nunca dizem o que sentem. Nós vivemos cercados de palavras, conversas, áudios, vídeos, bate-papo. Nunca nos comunicamos tanto. E, ao mesmo tempo, talvez nunca tenha sido tão difícil entender o que está acontecendo dentro das pessoas. Porque existe uma grande diferença entre falar e se revelar. Porque muitas pessoas passam horas conversando sem tocar naquilo que realmente importa, naquilo que preocupa. Falam sobre trabalho, rotina, emprego, redes sociais, sobre qualquer coisa. Só não falam naquilo que preocupa, só não falam seus medos. E isso me fez pensar que o problema não é falta de comunicação. As pessoas estão se comunicando. O problema é falta de verdade, é falta de entrega, é falta de falar o que está dentro. Ao longo de muitos anos, ouvindo histórias diferentes, comecei a observar que existe um padrão. As pessoas não falam o que sentem. Quando as pessoas dizem, está tudo bem, não está tudo bem. Quando elas falam, isso é só uma fase, não é só uma fase. Quando dizem, não é nada não, é exatamente o contrário, tem problema aí. E não é questão de que elas estão mentindo, é que elas não conseguem explicar aquilo que está dentro, não conseguem colocar para fora. Tem um bloqueio, medo. Muita gente não acredita que vai ser compreendida, tem medo de julgamento. O que é que vão pensar de mim? E o pior, elas aprendem a esconder vulnerabilidade. Então vem o silêncio. Poucas coisas prejudicam mais uma relação do que aquilo que deixou de ser dito. As pessoas guardam, não falam. Isso acontece no casamento, amizades, pais e filhos, redes sociais, qualquer lugar. Primeiro surge a frustração, depois aquele incômodo pequeno, aí o silêncio, depois a mágoa. E por fim, o afastamento. E o problema já estava ali há muito tempo. Só não tinha sido verbalizado. Só isso. E é curioso isso, porque a maioria dos rompimentos emocionais não começa na discussão. Começa muito antes. Começa no silêncio. Existe um comportamento que aparece com frequência. É aquela expectativa que a pessoa tem de que os outros entendam o que ela não verbalizou. Ela não disse o que está acontecendo, mas ela quer que as pessoas entendam o que ela está sentindo. É como se a pessoa estivesse ao nosso lado, tivesse a obrigação de adivinhar o que a gente está sentindo. Mas a realidade é mais dura. As pessoas podem nos amar profundamente, mas jamais imaginar o que a gente não verbalizou, o que a gente não conseguiu dizer. Elas não conseguem. E cá para nós, ninguém consegue entender ou ouvir uma conversa que está acontecendo dentro de mim. Eu não falei nada. E é por isso que muitos relacionamentos encontram dificuldades, porque esperamos compreensão sem oferecer clareza, esperamos acolhimento sem oferecer vulnerabilidade. A gente espera proximidade, mas esconde o que está acontecendo dentro da gente. E aí fica difícil. Ninguém adivinha nada. Depois de muitos anos observando histórias humanas, cheguei a uma conclusão simples. As relações mais fortes não são aquelas onde não existe conflito. Pelo contrário, são exatamente aquelas onde existe espaço para a verdade, para a conversa difícil, para o olho no olho, para a escuta ativa. É aquela onde as pessoas conseguem dizer, eu não estou bem, eu estou com medo, eu estou confuso, eu preciso conversar. Porque a sinceridade emocional não afasta ninguém. O silêncio, sim.
esse afasta. E esse afastamento é construído lentamente, sem ninguém perceber, no silêncio. Talvez uma das maiores dificuldades da vida adulta seja essa: aprender a dizer aquilo que sentimos, e não com perfeição, não com respostas prontas, mas com honestidade, como as crianças fazem. Porque muitas vezes o que destrói a relação não é o conflito, não, mas é a conversa que poderia exatamente evitar o conflito. Porque as histórias mudam, cenários mudam, as pessoas mudam, mas os comportamentos continuam nos ensinando algo sobre quem somos. Eu sou Rogério Bittencourt e esse foi o primeiro episódio sobre observações do comportamento humano. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, as pessoas não falam porque têm medo de ser julgadas ou porque não conseguem dizer o que estão sentindo? A gente se vê no próximo episódio.